Todos muito bem-vindos, eu espero que estejam todo mundo bem acomodado aí, mas nós vamos dar abertura. Além de desejar para você que seja muito bem-vindo, eu já peço a você, já depois, se você quiser estar acompanhando, nós vamos ler apenas 2 versículos do Salmos 34, mas antes disso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar sua cabeça, onde você está. Nós vamos dar início orando. Deus, nós te agradecemos por todas as coisas e, inclusive, aquelas que não estão planejadas, aquelas que fogem do nosso controle, aquelas que fogem da nossa alçada, e sabemos que todas as coisas, ó Deus, têm um motivo e acontecem por um motivo. Eu peço para que a tua palavra hoje possa encontrar um abrigo em nossos corações, que a tua paz, o teu entendimento, a tua sabedoria venha nos revestir a cada dia, que o teu Espírito Santo venha nos abraçar de uma maneira confortante nesse dia de hoje. Eu peço que cada família venha ser visitada pelo teu Espírito Santo e venha se sentir acolhido. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de te celebrar, pela oportunidade que nós temos de te ouvir e, ainda que distantes, viver uma comunhão. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um nesse dia, assim como possa aceitar o nosso louvor e nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Eu quero apenas ler 2 versículos com vocês. Está no Salmo 34, versículo 1 e versículo 8. Diz assim: Bendizei o Senhor em toda circunstância. Seu louvor estará para sempre em meus lábios. Eu vou repetir. Bendizei o Senhor em toda circunstância. Seu louvor estará para sempre em meus lábios. Versículo 8. Provai e vede como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Falar isso, bendizer o Senhor em toda circunstância, mesmo quando tudo parece estar errado, mesmo quando tudo parece fugir fora do controle, parece ser um contrassenso. Mas acreditar no Senhor, provar dele, experimentar do Senhor, mesmo em tempo difícil, é algo que nós precisamos exercitar. Eu quero convidar você a colocar esse exercício da fé na prática, para que você possa provar do Senhor em toda e qualquer circunstância, que no dia da dificuldade ele possa ser o seu abrigo em todo o tempo. Que Deus possa nos abençoar a cada momento. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Lá de novo, lá no começo. Recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo.
abençoa sua família. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo, expressando a glória do Senhor, uma família, cidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Mais um? Mais um. Acredito que a maior bênção que nós podemos ter é viver em comunhão, né? É como desde o início da criação, quando Deus olhou para o homem e olhou e falou: olha, eu achei legal o que eu fiz, só que tem uma coisa que ainda está faltando. Não é bom que o homem viva só. E quando Deus falou isso, na verdade, ele estava olhando para Adão, mas pensando lá na frente em todos nós que viríamos. Falou assim: olha, não é bom que a minha primazia da criação viva sozinha. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar alguém que vai estar com ele sempre. E que vai estar sempre com todos vocês, que é o seio da família. Né? O nosso seio familiar, o nosso seio de amigos, o nosso seio da igreja. Tudo isso, gente, foi pensado lá atrás por Deus. E depois de alguns anos, muitos anos, né? Jesus Cristo, ele foi lá na cruz do Calvário fazer o seguinte: olha, eu vou resgatar de novo essa unidade que vai ser a minha igreja. Né? A igreja, na verdade, ela nada mais é do que reflexo do seio familiar. Então, Jesus Cristo, lá no cruz do Calvário, ele resgatou de novo. Falou: olha, vamos novamente resgatar essa união do seio familiar. E é isso que eu acredito que seja a maior bênção que Deus estipulou para nossas vidas. Por isso eu te convido a cantar que nós, em todo tempo, sejamos gratos, porque temos família, temos amigos e temos no mundo todo muitos irmãos. Seja aqui no Brasil, seja lá no Canadá, seja na Alemanha, temos muitos amigos, muita família e muitos irmãos. Amém? Então, eu quero te convidar a cantar que nós somos gratos a Deus por isso. Eu sou grato por tudo que tenho. Tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Ó, temos amigos, tenho amigos,
família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, yeah, Yehowa. Yeah, yeah, Yehowa. Yeah, yeah, Yehowa. Yeah, yeah, Yehowa. Novamente, eu sou grato. Eu sou grato por tudo que tenho. Ele é o nosso tesouro maior desse mundo. Me foi dado como herança eterna. A maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Ele fez tudo por nós. Ele fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. E Ele será sempre a nossa canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Yeah, yeah, Yehowa. Yeah, yeah, Yehowa. Yeah, yeah, Yehowa. Yeah, yeah, Yehowa. Amém. Que Ele seja sempre a nossa canção, todo o tempo. Glórias a Ti, Jesus. Obrigado pelo Teu imenso amor. Amém. Então, feche seus olhos, curve sua cabeça aí, do jeito que você está, e vamos orar. Deus, estamos trazendo dentro do mês de maio a oportunidade de falar sobre família, sobre algo que amamos, sobre algo que entendemos que é princípio seu. E sabemos que em todo esse tempo de crise que nós estamos vivendo, crise no sentido de desvalorização de relacionamento, de coisificação, ó Deus, sobre momentos, eu venho te pedir agora que a tua boa mão esteja estendida sobre o convívio familiar, sobre isso que nós prezamos tanto, sobre como devemos ter de relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos entes queridos. Situações essas, muitas vezes, que estão vivendo por um fio, estão sendo ainda alimentadas por um fio de esperança, mas que em alguns momentos parece que nós vamos perdê-la devido a uma situação tão crítica. Estenda as tuas misericórdias, Deus, porque muitas vezes esse convívio se foi por causa de problemas financeiros, por causa de respeito mútuo que deixou de existir,
por causa de problema conjugal, de pessoas que não conseguem mais estar próximas uma à outra, porque simplesmente agora esquecem tudo que passaram e só se lembram do problema atual. Deus, traga à memória aquilo que dá esperança. Traga à memória um dia aquele juramento que foi feito no teu altar, de promessa de viver na alegria e na tristeza. Traga lembrança, Senhor, sobre a responsabilidade de que é criar os filhos diante da tua presença. Deus, em nome de Jesus, esteja cuidando, Senhor, de todo o temor que assola as famílias, principalmente agora nesse momento de pandemia e de crise financeira. Esteja, ó Deus, protegendo e tomando conta de cada lar brasileiro, de cada família representada na Igreja Batista no Alto da Lapa, de todos aqueles que temem o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, mantenha os laços afetivos, ó Deus, totalmente restaurados e prontos, ó Deus, para uma nova jornada e para uma nova caminhada. Deus, em nome de Jesus, controla também, ó Deus, e dê sabedoria para que a administração de uma vida cotidiana de cada família possa estar indo em direção à tua vontade. Pessoas que estão vivendo uma administração familiar corrompida, distorcida, afastada de bons princípios de mordomia cristã. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar impondo as tuas mãos e trazendo, ó Deus, a sabedoria necessária para cada uma dessas pessoas. Cuida poderosamente de cada vida aqui representada e que o Senhor possa estar trazendo a paz que toda família precisa, em nome de Jesus. Amém. Contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos. Fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória
e ao lar celeste então me transportar. Adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos declarar o quanto nosso Deus é grande. Grande o Senhor e muito na cidade do nosso Deus Santo. Alegria de toda a terra. Grande o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Vamos engrandecê-lo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Jesus, por mais um privilégio, ó Pai, que nós temos de te louvar e te engrandecer. Deus, abençoa o teu servo na condução da palavra, Deus. Fala com ele, fala aos nossos corações. Venha, Deus Santo, nos trazer refrigério, ó Pai, nesse tempo de tão caos que a humanidade está. Ajuda-nos, Deus Santo, a que possamos confiar e descansar somente em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, pastor Anderson, pastor Saulo. Obrigado, igreja, líderes da igreja, né, por essa oportunidade de compartilharmos a palavra. E, sendo bem objetivo, eu queria compartilhar algo da parte do Senhor com os irmãos, baseado no livro de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Enquanto você está abrindo lá, a gente está vivendo aqui uma realidade semelhante à dos irmãos aí no Brasil, obviamente, claro, né? E é interessante a gente notar algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia nessa quarentena, nesse período de confinamento, nesse período de pandemia que o mundo está passando. Eu tenho acompanhado, pelo menos de longe, né, alguns noticiários, inclusive no Brasil, e é interessante notar essa tensão que existe dentro da pandemia, dentro do
do confinamento e do que as pessoas valorizam durante a pandemia, né? Durante essa quarentena. Alguns valorizam, por exemplo, a saúde, porque valorizam a saúde, acham que é importante a distância social, o uso de máscara e etc. Outros valorizam, por exemplo, a questão econômica. O Brasil precisa voltar a trabalhar, o Brasil precisa voltar a ter oportunidade de trabalho, porque senão o povo também vai sofrer por causa da situação econômica. Aqui no Canadá, durante a pandemia, o que o pessoal mais luta, o pessoal mais valoriza nesse período de confinamento é a questão do verão. Aqui o verão cai em um dia, né? Quando dá sorte tem verão de um dia. Mas às vezes tem alguns dias ensolarados, então o pessoal acaba por reclamar junto com o governo, porque a falta de possibilidade de aproveitar o verão prejudica muito a questão emocional, a questão psicológica aqui no Canadá. Então a gente tem diversas pessoas que valorizam diversas coisas diferentes em período de confinamento, em período de quarentena, em períodos de pandemia, como a gente está enfrentando. Mas e você? O que você valoriza? O que você mais sente falta nesse período e que você gostaria que não fosse tirado de você? O que você pensa que tem que ser colocado em alta estima dentro do seu conceito de vida, não é? Paulo também está desfrutando aqui nessa carta ao Timóteo de um período de relativa quarentena, de um período de um relativo confinamento. Ele está enfrentando esse período difícil e ele está escrevendo essa carta a Timóteo, dizendo que Timóteo precisa, nesse período difícil da vida de Paulo, valorizar coisas que todo cristão precisa valorizar. Pelo menos aqui nesses 7 primeiros versículos de 2 Timóteo capítulo 1, nós vamos mencionar 3 coisas que, na mentalidade de Paulo, elas precisam ser valorizadas em um período de confinamento, num período de quarentena ou de dificuldades, como Paulo está enfrentando. Nós vamos ler do versículos de 1 a 7, a tradução que eu estou usando é a Almeida Revista e Corrigida, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, de que sem cessar eu faço memória de ti nas minhas orações de noite e de dia, desejando muito te ver, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, na tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de disciplina. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, obrigado porque, a despeito de tantas dificuldades que a gente teve hoje aqui, o Senhor ainda proporcionou essa possibilidade de sermos abençoados com a presença dos nossos irmãos, com esses cânticos que foram entoados a Ti, e agora também com a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco pela Tua palavra. Queremos ouvir a Sua voz que muda o nosso contexto, a Sua voz que traz esperança, a Sua voz que traz direcionamento. Abrimos o nosso coração para ouvir a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Por que falamos essa questão de confinamento baseado nessa carta? Você deve saber que essa provavelmente seja a segunda e a última prisão que Paulo sofreu. Paulo está preso agora numa espécie de masmorra, não é? A última carta que ele escreve ao seu amigo Timóteo. E ele está numa masmorra interessante, é uma espécie de buraco feito na rocha, e ele apenas tinha uma parte superior que era aberta, um pequeno buraco onde dali
os presos entravam e saíam, e também lhe era oferecida comida. Ele não tinha acesso à luz do dia, ele não tinha acesso a pessoas, ele não podia ver gente, nem todo mundo podia estar junto com ele dentro da cela, era muito pequena, muito fria, uma situação bem difícil. A nossa situação não é fácil, é complicada hoje em dia, né? Mas a de Paulo era muito difícil. Paulo sabia, por revelação divina, de que ele estava indo já aos seus últimos dias. Não é? Por isso, essa segunda carta a Timóteo é a última carta que Paulo escreve. E nessa última carta, Paulo escreve a Timóteo, o seu amigo, pastor, o seu discípulo e companheiro, escreve para Timóteo, lembrando Timóteo de que, olha, você precisa valorizar algumas coisas que são de extrema importância. E a primeira coisa que Paulo lembra o seu amigo de valorizar, a primeira coisa, são os amigos. Se você não está com a gente aqui, a partir do versículo 2, ele escreve a Timóteo e se refere a Timóteo como meu filho. Paulo, de verdade, não era o seu pai carnal, não é? Paulo era o seu pai espiritual. Paulo conheceu Timóteo na cidade de Listra, Atos 16, a partir do versículo 3. Ele vai mostrar para a gente o contexto em que Paulo encontrou Timóteo. Paulo está na sua segunda viagem missionária, ali ele encontrou Timóteo. Certamente, o contexto não nos afirma, mas certamente encontrou seus pais, porque ele sabia quem era a mãe de Timóteo, sabia quem era a avó de Timóteo, conheceu o pai de Timóteo, o pai biológico, e nós entendemos que certamente o pai biológico não era um cristão, mas ali desenvolveu-se uma grande amizade. A princípio, Paulo ele foi o seu discipulador, depois Paulo passou a ser primeiro o seu amigo, depois o seu discipulador e, por fim, o seu companheiro. A história de Paulo e Timóteo é interessante, né? A gente, quando você passa para olhar as cartas que Paulo escreve, Timóteo faz parte de diversas cartas que Paulo escreve. Por exemplo, a carta de Coríntios, a carta de Colossenses, a carta aos Efésios, Romanos, Tessalonicenses. Em todas essas cartas, Timóteo está presente com Paulo. Em várias dessas igrejas, Paulo não pode ir, Paulo envia Timóteo, que era o seu discípulo, era o seu amigo, o seu discípulo, tornou-se o seu companheiro de missão. A amizade de Paulo e Timóteo era muito intensa, de forma que a sua última carta é escrita ao seu amigo. E quando Paulo escreve essa carta ao seu amigo Timóteo, Paulo escreve essa carta dando a ele orientações que ele precisava dentro do seu ministério, né, da sua profissão, do seu chamado. Ele era pastor. E Paulo escreve ao seu amigo Timóteo, dando-lhes algumas orientações, como fez na primeira carta, antes desta prisão, e agora faz nessa segunda carta, dentro da sua prisão. E se você notar, a sinceridade da amizade de Paulo é tamanha, não é? Olhe comigo aí o versículo 3, por exemplo. Ele diz que dá graças a Deus por Timóteo e faz menção de Timóteo em todas as orações. Sempre, é o que o texto diz no versículo 3, ele lembra de Timóteo em suas orações. Versículo 4, ele diz, eu tenho um desejo de te ver de novo. A gente não tem, Paulo não tinha o Zoom como a gente tem hoje, né? Não tinha as redes sociais, não tinha essa habilidade, essa facilidade que a gente tem hoje, mas ele tinha o mesmo desejo que nós temos hoje. Não é? Como o pastor Anderson, o pastor Saulo tem de ver os irmãos, os amigos, né? Como nós, a família, temos de ver um ao outro, de tocar um no outro. Não é? Paulo também tinha, o versículo 4, diz, eu desejo muito te ver. Eu gostaria de estar perto de você, de tocar em você de alguma forma. O versículo 4 ainda afirma que ele lembra com saudade das lágrimas de Timóteo, do que Timóteo já passou com ele, né? Das dificuldades que Timóteo atravessou. Paulo lembra disso. Existem coisas que precisamos valorizar nessa pandemia, e uma delas, como Paulo menciona aqui, são os amigos. Quais amigos que você tem? Talvez seus amigos não sejam pastores, ou não sejam missionários, sejam pessoas que estão trabalhando na linha de frente, como médicos e enfermeiros, amigos que você deixou, que estavam na faculdade, lá na universidade, e agora não tem mais contato com eles, amigos que fazem parte do seu próprio prédio, não é? E você já não tem tido tanta oportunidade de vê-lo, amigos que estão em outras cidades, que mudaram
da cidade onde você mora hoje, o que você valoriza na sua pandemia, nesse período de quarentena, de confinamento? Paulo nos mostra que um bom cristão precisa valorizar os amigos, amigos que são cristãos e amigos que não são cristãos. Talvez a gente não pode se tocar, a gente não pode se ver, mas você pode mandar uma carta. Paulo mandou uma carta para Timóteo. Você pode escrever um texting, pode usar o seu WhatsApp, pode dar um telefonema e dizer para o seu amigo o quanto você o valoriza, dizer para o seu amigo que você tem saudade dele, porque isso é uma verdade, não é? De você dizer que você está orando por ele, de verdade estar orando pelo seu amigo. Valoriza as amizades. A gente sabe que depois desse Covid-19, as coisas não vão ser como eram antes. Com certeza não vão ser. Muita coisa vai mudar. Mas o que não pode mudar é o valor que você tem pelos seus amigos. Precisamos valorizar os amigos. Mas não somente os amigos, não é? Paulo menciona aqui no versículo 5 algo que é muito poderoso e tem a ver com o nosso tema do mês de hoje. Paulo menciona a Timóteo que ele lembra que Timóteo ele foi gerado na sua fé e contou muito com a participação da sua própria família. Ele menciona por nome a sua mãe e a sua avó, Eunice e Loide, pessoas que foram fundamentais na vida de Timóteo. E Paulo, escrevendo para Timóteo, ele lembra, Timóteo, os amigos são importantes, você é meu amigo. Mas eu também quero dizer para você que nesse período de confinamento, o que eu sinto bastante também é a falta que qualquer família faz. A família precisa ser valorizada em tempos de sofrimento, em tempos de confinamento ou de pandemia. Nós precisamos aprender a valorizar família. Se você prestou bem atenção nas cartas que Paulo escreve a Timóteo, Paulo está profundamente preocupado com família. Ele diz, por exemplo, que a qualidade, né, uma questão primordial para a eleição de diáconos, para a eleição de pastores, é o relacionamento que eles têm com sua própria família. Porque no capítulo 3 da primeira carta, quando ele fala das características de um bom pastor ou de um bom diácono, ele não menciona, por exemplo, o preparo teológico. O preparo teológico era de extrema importância e é até hoje. Mas na mente de Paulo, o relacionamento que um líder, não é, tem com sua família é muito mais importante. Ele chega a dizer, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Na mentalidade de Paulo, nós precisamos valorizar a família. É isso que ele deixa claro nas cartas que ele escreve a Timóteo. E ele lembra a Timóteo, Timóteo, isso você aprendeu dentro do contexto da sua casa. Deus me usou, Timóteo, fui seu companheiro, seu discipulador, mas a sua família foi primordial. Nós temos tendo agora oportunidade, não é, durante essa quarentena, de termos reuniões de Zoom, não é, com a família, WhatsApp, não é? Eu não sei como é que foi o seu Dia das Mães semana passada, mas certamente eu vi várias famílias se reunindo com seus familiares que estão longe pelo Zoom. Eu fiz isso, né? Tivemos o privilégio, né? Aqui está meus pais estão ali, meus irmãos, sobrinho, né? Essa linhagem de André que existe por aí, que causa confusão na mente de todo mundo, estavam presente, né? A família é importante, você precisa valorizar a sua família. Um bom cristão valoriza a sua família. Nesse tempo de quarentena, temos que valorizar a família. Aqueles que conhecem Jesus, os que não conhecem Jesus, é tempo de orarmos por eles, é tempo de valorizarmos a vida deles, não só por causa da quarentena, mas mesmo depois que atravessarmos essa quarentena. E por fim, se você notou, Paulo também, quando menciona a sua família, a família de Timóteo, no versículo 5, Paulo também diz assim, isso ele vai falar em toda a carta, nessa segunda carta, que além de valorizarmos os amigos, de valorizarmos a família, temos também que valorizar a fé. E quando se fala de fé, na cabeça de Paulo, não significa apenas essa questão de crenças que a gente tem. Isso é importante, mas é muito mais do que isso. Fé, de acordo com o que Paulo escreve, também se refere principalmente ao nosso relacionamento com Deus. Em tempos de pandemia ou sem pandemia, na quarentena ou sem quarentena, na prisão ou sem prisão, nunca podemos desvalorizar a fé.
Eu não sei o que você tem sentido aí, por exemplo, no contexto onde que você vive, vai na farmácia ou no mercado, mas as pessoas estão temerosas, as pessoas estão com dificuldade por causa dessa situação toda que está passando, não sabe como vai ser o futuro. E a única coisa que garante para a gente paz é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa fé. E Paulo lembra a Timóteo que a fé que ele recebeu é uma fé não fingida, que veio por parte da sua família. E quando Paulo fala da fé, por exemplo, aqui nesse texto, a fé tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas aqui. Por exemplo, no versículo 1, quando Paulo diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo está na prisão, lembre disso, Paulo está perto dos seus últimos dias. E Paulo lembra que ele é um apóstolo, ou seja, que ele tem uma missão. E isso deu a Paulo forças para permanecer firme durante esse período de confinamento. Ele tem uma missão, a palavra apóstolo é enviado com uma missão. De alguma forma, não é? Devemos entender que a igreja é uma comunidade apostólica. Não com esses apóstolos que a gente conhece por aí, não é? Gente que gosta de títulos, a preocupação não é título, a preocupação é a função. Nós estamos aqui com uma missão. A Paulo, em diversas das suas cartas, até cantamos uma canção, né, no mundo do cantor cristão, somos forasteiros aqui. Nós estamos vendo uma peregrinação, essa não é a nossa terra. A Alemanha, o Canadá, Estados Unidos ou Brasil não é a nossa terra. Estamos aqui de passagem, temos uma missão enquanto passamos por aqui. A nossa fé, nosso relacionamento com Deus nos lembra que estamos de passagem. Não dependemos apenas da questão da solidez do governo que vivemos, a política ou da saúde para estarmos bem. Sabemos que estamos numa missão. É o que Paulo menciona no versículo 1. Ainda no versículo 1, Paulo diz, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Olha só, Paulo, prestes a morrer, fala da promessa da vida. Que promessa é essa? Vida eterna. Nós temos uma vida eterna em Jesus. Alguns amigos, alguém da nossa família, muitas vezes esquece que temos a promessa da vida eterna. Não é? Paulo ainda menciona aqui, se você notou no versículo 5, que essa fé, ela não habita, ela não passou pela mente de Timóteo, ela habita. Não só habitou na mãe e na avó, ela habita em Timóteo. Quantas pessoas você conhece na igreja ou fora da igreja que estão em devaneio na fé e precisam ser lembrados de que a fé habita dentro deles? Versículo 6, Paulo fala sobre despertar o dom. A palavra despertar aí é a mesma palavra usada para fazer churrasco, não é? Quando você está lá fazendo churrasco e as brasas começam a esfriar e você sabe como é que tem que fazer a brasa voltar de novo, né? Alguns usam abanador, outros colocam ventilador, outros colocam um carvão novo. A ideia é exatamente isso, é fazer novamente brotar e aumentar o calor, o fogo que está dentro de você. Isso me fez lembrar da música 171 do cantor cristão, Aviva no Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Paulo está dizendo isso. Quantos da nossa igreja a gente precisa novamente despertar a fé, precisamos valorizar a fé. No versículo 6 ainda, Paulo fala disso e deixa muito claro que pessoas que conhecem a Jesus, as pessoas que não conhecem Jesus, precisam valorizar a fé. E por fim, indo para a conclusão, no versículo 7, Paulo diz assim, olha, isso tudo é possível por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de temor. Ele nos deu ousadia. Que você use de ousadia para falar com essas pessoas de Jesus, para valorizar os seus amigos que não conhecem Jesus, os seus amigos que conhecem Jesus, valorizar a sua própria família. Use de ousadia, porque Deus te deu esse espírito de ousadia. Ele também te deu, como diz o versículo 7, um espírito de poder, fortaleza, né? Algumas traduções. Nós fazemos isso pelo poder do Espírito. A gente não sabe o que falar, não sabe o que escrever. O Espírito conduz a gente. A palavra aqui usada é a mesma palavra de Atos 1:8, dinamis. Ele te deu poder para fazer isso. O versículo ainda diz, deu amor. E esse amor aqui é ágape.
É sacrificial, é o sacrificar do meu tempo, você sacrificar do seu tempo, para se dedicar para a sua família, se dedicar aos seus amigos e valorizar a fé no contexto da sua família, no contexto da vida dos seus amigos. E por fim, Paulo menciona no versículo 7 essa palavra moderação ou disciplina, que é a melhor tradução. Paulo está dizendo, olha, faça isso com disciplina. Faça isso com uma certa periodicidade. Valorize os seus amigos, valorize a família e valorize a fé. Em tempos de confinamento, é o que todo cristão, como Paulo, precisa fazer. Deixe-me orar mais uma vez e aí eu passo a palavra para o pastor Saulo, ao pastor Anderson, que vão tomar a frente. Okay? Amado Deus, obrigado mais uma vez pela tua palavra e obrigado porque sabemos que, embora nós estamos em confinamento, em quarentena, a tua palavra não está. E pela tua palavra aprendemos que precisamos valorizar os nossos amigos, a nossa família e a fé. Que assim o Senhor desperte cada um de nós para entendermos que estamos em uma missão. E nessa missão precisamos ganhar os nossos amigos, precisamos ganhar a nossa família, falar-lhes acerca da fé. Oramos, Pai, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Pai. Obrigado mais uma vez, igreja, obrigado mais uma vez, pastores. Deus abençoe os irmãos.